Michel Temer. Lula tem prestígio, mas cenário para 2026 é incerto. Começa agora, JB. Em um dos trechos das conversas que foram divulgadas pela Polícia Federal entre o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro e seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, há um trecho que ficou já muito conhecido, que tem corrido aí o país, no qual Eduardo Bolsonaro xinga Jair Bolsonaro e diz que Jair Bolsonaro é muito ingrato com ele. Na sequência desse trecho, Eduardo Bolsonaro faz uma menção ao ex-presidente Michel Temer, no qual diz que Jair Bolsonaro jamais diria que Michel Temer é imaturo. E aí ele faz ali uma certa comparação entre ele, Eduardo Bolsonaro, o que ele vem fazendo nos Estados Unidos, enfim, com Michel Temer, que realmente em alguns momentos já foi uma espécie de conselheiro de Jair Bolsonaro. Ele, por exemplo, foi a pessoa que aconselhou Bolsonaro a recuar quando Bolsonaro ainda era presidente da República, depois de um ato no dia 7 de setembro, no qual ele ataca o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Foi Michel Temer, que aliás foi quem indicou Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal. É importante sempre a gente lembrar isso. Ele é que faz toda a articulação naquele momento para que Jair Bolsonaro escreva uma carta e recue dos ataques naquele momento que ele estava fazendo a Alexandre de Moraes. Então, ali ele faz essa menção a Michel Temer agora, Eduardo Bolsonaro, nessas conversas, e é curioso que essas informações apareçam agora, justamente quando Michel Temer dá uma entrevista ao portal UOL e faz ali uma avaliação dele do cenário político brasileiro. E nessa avaliação, Michel Temer diz que Lula, de fato, hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de fato, hoje tem muito prestígio, mas que isso não significa que o cenário para 2026 ele já esteja resolvido. E aí Michel Temer diz que não está resolvido porque o campo da centro-direita, campo do qual Michel Temer faz parte, está buscando uma alternativa política para Lula na eleição presidencial de 2026. E essa avaliação que Michel Temer faz do cenário, ela um pouco coincide com o que aparece na pesquisa eleitoral que o Instituto Quest divulgou na quinta-feira, com os cenários para 2026. Essa pesquisa eleitoral mostra que Lula, de fato, lidera em todos os cenários contra todos os adversários a disputa para 2026, inclusive ampliando a vantagem que tem. E aí o diretor do Instituto Quest diz que as ações ali de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos, que levaram o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a impor um tarifaço de 50% sobre os produtos brasileiros, tornou a sensação do eleitor brasileiro com relação ao campo todo da oposição, neste momento, muito tóxica. Mas isso significa que a situação estaria já resolvida para 2026 para Lula? Não estaria resolvida. Lula lidera ali em todos os cenários, contra todos os candidatos, segundo a pesquisa Quest, com um percentual hoje de 35% ou 34%, dependendo do adversário, incluindo aí o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que está inelegível e que deve ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal, numa disputa entre Lula
e Bolsonaro, Lula fica com 34% dos eleitores, segundo a Quest. Mas o que diz a Quest na sequência? A Quest diz que 58% dos entrevistados acham que Lula não deveria disputar a eleição em 2026. Ou seja, há aí de fato um campo que mostra que Lula é o favorito diante dos cenários colocados, mas que há um campo de fato para uma mudança de cenário, ou seja, Lula lidera, mas ainda com uma rejeição alta que esse dado aí aponta, e isso vai então no sentido daquilo que Michel Temer avalia. E na mesma linha do que disse Michel Temer, esta semana, quando houve a primeira convenção da Federação União Progressista, que é a federação que une os partidos União Brasil e Progressistas, o PP, e que é justamente ali uma federação que une partidos desse campo da direita e da centro-direita. Depois dessa convenção houve um jantar ali para comemorar ali a primeira convenção do partido, e esse jantar reuniu diversas autoridades, diversos políticos desse campo da centro-direita. Estava lá inclusive o presidente do PL, partido de Jair Bolsonaro, Valdemar Costa Neto, e estava também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e outras figuras desse campo da centro-direita. E a conversa toda ali era a necessidade de união desse campo, no sentido de tentar derrotar Lula em 2026. Então, você vê que há aí uma confluência na avaliação de Michel Temer com os dados da pesquisa Quest, com o que aconteceu nesse jantar esta semana, depois da primeira convenção da Federação União Progressista. Você vê que há ali toda uma confluência de esforços ali desse campo, no sentido de tentar ultrapassar o fato de que Jair Bolsonaro está inelegível e não pode concorrer, e que precisa ser buscada uma alternativa ali. Agora, contra tudo isso, Lula também se move, e neste momento, é bom a gente lembrar, é Lula quem aparece na frente nas pesquisas. Mas enfim, Michel Temer diz que muita água ainda vai rolar por debaixo dessa ponte. A gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise e a melhor informação. Pedindo aí o seu comentário. O que é que você acha disso tudo? Qual é a sua avaliação sobre o cenário político brasileiro? Comenta aí, a gente vai gostar de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.